CNN. 5h32. Vem para cá, Fernando Nakagawa. A Justiça deferiu o pedido de recuperação judicial da Americanas. A Justiça deferiu. A decisão é da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, quarta vara empresarial da comarca. Deixa eu trazer o nome do juiz. Salvo engano, foi Fernando Nakagawa que nos passou a decisão, Naquinha? Não foi Paulo Assede Estefan, que é o juiz titular que assina essa decisão. O que ele diz aqui, basicamente, Fernando Nakagawa, para entender que há, sim, portanto, todos os requisitos para a aprovação da recuperação judicial. Naka? Então segue o jogo. Agora a Americanas, então, entra nesse processo de recuperação judicial, já que o pedido foi acatado pela Justiça e, a partir daí, a Americanas passa a ter as contas e o patrimônio protegido, blindado contra a cobrança de quem tem créditos a receber com a varejista. A partir desse momento, então a gente passa numa nova fase em que vão ser estabelecidos novos nomes para a direção da empresa. Um administrador vai ser estabelecido, escolhido pela Justiça e que vai tomar as rédeas da empresa a partir de então. Ele vai ter que apresentar um plano de recuperação judicial que vai ter de ser aprovado pelos mais de 16 mil credores da companhia, que hoje tem a receber 43 bilhões de reais. É muito provável que nesse processo de recuperação judicial, Dani, a empresa se desfaça de alguns dos negócios que a Americanas tem debaixo do seu guarda-chuva. Ela está tentando, na documentação entregue à Justiça do Rio de Janeiro, ela tenta proteger alguns dos negócios, por exemplo, a plataforma de pagamentos digitais AME. Ali a empresa tenta proteger, mas está disposta a vender alguns outros negócios debaixo desse guarda-chuva. Naka, vamos comigo navegar pelo documento, página 5. Página 5, o juiz vai detalhando por que tem os critérios técnicos para a colheita, para a aceitação do pedido de recuperação judicial. E aí, Edu, a gente vai para o segundo parágrafo da página 5. Com efeito, diz o juiz do Rio de Janeiro, trata-se de uma das maiores e mais relevantes recuperações judiciais ajuizadas até o momento no país. Não só por conta do polo passivo, mas por toda a repercussão de mercado que a situação de crise das requerentes, ou seja, da Americanas, vem provocando e por todo o aspecto social envolvido, dado o vultoso número de credores, de empregados diretos e indiretos e indiretos dependentes da atividade empresarial da Americanas, bem como o relevante volume de riqueza e de tributos gerados. A gente vai fatiar muito rapidamente aqui, Naka, bate bola, eu e você. O que o juiz está dizendo aqui, boa, Edu, obrigada pelas informações. Deixa eu te perguntar aqui, Naka, o que o juiz está dizendo nesse segundo parágrafo da página 5 é exatamente aquilo que você estava falando. Eu perguntei, Nakagawa, por que a falência seria o O? Naka falou, são 100 mil empregados diretos e indiretos, negócios, por exemplo, é a maior vendedora de chocolates do mundo, todas as cadeias de produção podem ser fortemente afetadas, Nakagawa, e isso o juiz levou em conta. Levou em conta, a empresa bateu muito na tecla na documentação em que fez o pedido de recuperação judicial, lembrou dos mais de 100 mil empregos diretos e indiretos, o recolhimento de impostos que somam mais ou menos 2 bilhões de reais por ano, além da preservação dos interesses de quase 150 mil acionistas, para além da posição importantíssima que a varejista tem em cadeias como essa do chocolate, apenas um setor para ser um exemplo de como a empresa é grande e faz diferença ter a continuidade da operação. E em termos práticos, Dani, com esta decisão, com a Justiça acatando o pedido de recuperação judicial da Americanas, a vida segue normalmente, entre aspas, para Americanas. A empresa continua de portas abertas, os negócios continuam e a empresa tentará seguir a vida normalmente. Vai
tentar continuar negociando normalmente com os fornecedores e também, de alguma maneira, com as instituições financeiras, ainda que com outro regime agora em recuperação judicial. Passa a ser um desafio, uma nova camada no desafio de tocar a vida, de administrar uma grande empresa como essa. Tomara que a varejista consiga ter êxito neste plano de recuperação judicial. E, ao mesmo tempo, algo muito importante, que a Justiça, a Comissão de Valores Imobiliários, investigue e encontre quem é o responsável ou os responsáveis pelo erro, ou eventualmente uma fraude que tirou 20 bilhões iniciais e agora a gente tem 43 bilhões de reais em dívida que estavam escondidos no balanço da companhia. Naka, você fala em fraude e o juiz trata do assunto, porque olha só, tô até mandando aqui pro Edu para ele poder destacar pra gente, olha, este juízo diz, né, o juiz sobre ele, né, juiz, a justiça, está ciente das questões, ainda tô na página 5, Naquinha, terceiro parágrafo, está ciente das questões que já vêm sendo debatidas nestes autos, ou seja, no processo e em recursos, por parte de credores, ou seja, gente que emprestou dinheiro ou que tem dinheiro a receber da Americanas e que está preocupada com a situação da empresa. Detentores de expressivo relevo econômico, tá aí na sua tela, né? Que são bancos grandes, enfim, setores importantes. Notadamente, ele fala, inclusive, eu tô ciente de que tem os credores reclamando, tem um debate, inclusive ou especialmente em relação à alegação de que houve fraude e má-fé. O juiz segue. Todas essas alegações deverão ser apuradas em sede própria. O que ele está querendo dizer aqui? Tradução grossa do juridiquês. É dizer, a apuração, se teve ou não fraude, se teve ou não má-fé, vai ocorrer num processo específico. Mas aqui, neste pedido de recuperação judicial, ele diz, não se pode confundir nestes autos, ou seja, no pedido de recuperação judicial, eventuais responsabilidades e atos praticados por gestores com a necessária proteção da atividade econômica e empresarial, para garantir a manutenção da fonte produtora de dezenas de milhares de empregos diretos e indiretos e, por óbvio, do próprio interesse dos credores, preservando a empresa, sua função social e mantendo a atividade econômica produtiva. Traduzindo para vocês, o juiz fala, eu estou ciente de que tem gente acusando a Americanas de ter agido com fraude ou má-fé. Isso vai ser objeto de um processo específico, vai ser apurado. Agora, nesse processo de recuperação judicial, eu preciso garantir que, havendo saída, a gente entenda que há dezenas de milhares de empregos diretos e indiretos a serem preservados e que é importante para os próprios credores que ela não quebre, para que você não perca de vista a possibilidade de pagamento. Naka? E esse trecho é importante, Dani, porque há uma discussão no mundo jurídico sobre se empresas que eventualmente sejam vítimas de fraude podem ou não usar desse instrumento de recuperação judicial. Mas o juiz aqui que assina essa decisão, ele parte do pressuposto da presunção de inocência, de que a empresa, ainda que tenha sido vítima de fraude, ela tocou a vida e até que se prove o contrário, teria de ter uma oportunidade para se reerguer. Então, ele foca os negócios, os credores e os empregos e deixa a cargo da CVM e de outras autoridades a investigação e, eventualmente, responsabilização sobre a hipótese de uma fraude. Este item, aliás, não pode mesmo, não deve ser esquecido neste processo. Então, a partir de agora, a vida segue para Americanas numa recuperação judicial, que é uma das maiores da história do Brasil. Tomara que a empresa, novamente, consiga se reerguer. Mas aí você faz a divisão dos dois assuntos, como deve ser neste momento, Dani. Naka, olha só o tamanho da operação que a gente está discutindo aqui, né? O juiz, no parágrafo logo abaixo, ainda aí na nossa página 5, ele diz o seguinte, como pontuado, eventual quebra do Grupo Americanas pode acarretar o colapso da cadeia de produção no Brasil, com prejuízos em relevantes setores econômicos, afetando mais de 50 milhões de consumidores e colocando em risco dezenas de milhares de empregos. Olha o tamanho da máquina que estava girando ali, que poderia ter caído no cadafalso, afetação de mais de 50 milhões
de consumidores. E aí ele diz, Naka, a expectativa do legislador, ou seja, de quem fez a lei que define quais são os patamares para a recuperação judicial, é a proteção da empresa como fonte de riqueza para a sociedade, não de personagens ligadas a ela por um ou outro laço jurídico, os quais estarão, em tese, sujeitos ao artigo da Lei da Regência. Do que ele está falando aqui? Do que o Naka te disse, que a partir do momento que você tem a recuperação judicial, haverá um interventor. Uma pessoa que vai prestar contas à justiça, aos credores e aos acionistas sobre qual é o plano dela para tirar a empresa da buraqueira, Nakagawa. Um approach, né, um enfrentamento de problemas corporativos que vigora no Brasil. Você não mata a empresa, você tenta proteger a empresa e, eventualmente, você responsabiliza os executivos. E, a partir deste momento, com uma administração debaixo de uma recuperação judicial, vai ser muito importante entender o que essa nova administração vai propor para tentar colocar as contas em dia. Será que a Americanas vai vender alguns de seus negócios? Há uma série de negócios debaixo desse guarda-chuva. Por exemplo, cito aqui, Submarino, Shoptime são marcas do grupo Americanas, assim como Natural da Terra, Hortifruti, que são vendedores no varejo de itens frescos, como frutas, legumes e carnes. A Americanas também é sócia com 50% da Vem Conveniência, que é uma grande rede com mais de 1.000 pontos de venda, que é resultante da fusão das marcas BR Mania e Local nos postos da Vibra, da antiga BR Distribuidora. Além disso, a Americanas também é dona do Grupo Único, que tem entre as marcas outras lojas dos shoppings, como Imaginarium e Puquê. Esses negócios poderão ser vendidos para fazer caixa e tentar pagar uma parte da dívida, dar fôlego financeiro para que a empresa continue vendendo e pagando fornecedores e os empregados, Dani. Ô, Naka, o juiz, então, suspendeu todo e qualquer tipo de execução, ou seja, né, se você estava indo lá na Americanas cobrar uma dívida, volta para casa e leva para a justiça, porque ele suspendeu a cobrança dessas dívidas até que haja aí o plano que vai ser apresentado diretamente, né, à administração judicial, a essa espécie de interventor. Isso está tudo detalhado aqui na decisão judicial. Ela tem 9 páginas e, como você viu aí, a letra é bem pitiquitica. Ou seja, é muito texto. Isso aqui daria em parágrafos, digamos, de espaçamento como os do Supremo, por exemplo, pelo menos 15 páginas, certamente, o conteúdo dessa ação judicial. A gente tem ainda... Fala, querido, fala. Nas próximas 48 horas... Dani, o que a gestão da Americanas vai fazer? Vai apresentar à Justiça e aos próprios credores uma lista com mais de 16.300 nomes de empresas, instituições financeiras, pessoas físicas que têm a receber da empresa. Vai ser organizada essa lista de credores que soma, na última linha, 43 bilhões de reais. É com este grupo, é com este universo que, a partir de agora, a Americanas, um nome centenário praticamente do varejo brasileiro, passa a sentar na mesa e negociar um rescalonamento, um eventual desconto dessa dívida para que a empresa tente continuar a vida. Olha, a gente tem até uma menção específica ao BTG aqui. Olha, considerando os limites do mandado de segurança impetrado tão somente pelo Banco BTG Pactual, como mencionado acima, né? O BTG conseguiu bloquear 1,3 bi da Americanas, né? E a inexistência de informações, essa é a última página, Naka, primeiro parágrafo da última página, sobre, né, a eventual interposição de recurso, ou seja, se a Americanas foi recorrer contra a decisão que bloqueou essa parte do dinheiro para o BTG, ele diz, né, o descumprimento da decisão afigura-se flagrante, impondo-se o deferimento do pedido, notadamente se considerada a urgência da medida para preservar o fluxo de caixa e, consequentemente, os benefícios sociais das atividades da recuperada. O que ele está dizendo aí, basicamente, Naka, é que ele entende que isso também está digamos, esse bloqueio está superado pela decisão de agora, que autoriza a recuperação judicial, porque ele entende que esse valor é imprescindível
para garantir fluxo de caixa da Americanas. E aí, no parágrafo seguinte, ele dá um prazo de 6 horas para que essa decisão, então, relacionada aos recursos que tinham sido bloqueados, aquele bloqueia, desbloqueia entre bancos e a Americanas, dá um prazo de 6 horas para que seja cumprida, então, essa decisão de devolução para o caixa da companhia sob pena de multa de 10% do valor que tivesse sido compensado ou retido. E para além do BTG, o documento também cita outras instituições financeiras com negócios e que fazem parte, que estariam neste questionamento de operações liquidadas. São os bancos Votorantim, Bradesco, Safra e também Itaú Unibanco, ou seja, basicamente todos os grandes bancos brasileiros mencionados aqui nessa decisão. Esse é o tamanho do porte de operações de uma gigante como as lojas Americanas, né? A gente segue, claro, aqui na CNN, coladíssimo nessa cobertura especial. Fernando Nakagawa aqui também junto com todo o nosso timaço num esforço de trazer, sintetizar para você o conteúdo dessa decisão. É uma vitória para a Americanas, que passará agora a ter um interventor e uma gestão voltada à recuperação judicial. Americanas, que está com um rombo agora de 40 bilhões, segundo ela mesma afirmou na Justiça.